não dá para ser amador na comunicação. Dá para melhorar muito e dá para melhorar em muitos detalhes, mas para isso nós precisamos saber o caminho. O caminho é identificação e se colocar num processo de treinamento. Vocês receberam aqui essa orientação em relação à articulação e o quanto que isso já pode promover uma melhora. Uma pessoa que fala de forma clara, ela é percebida como uma pessoa clara. Isso é bem interessante. Uma pessoa que fala enrolado, ela é percebida como uma pessoa enrolada, mesmo que ela não seja, mas ela é percebida como enrolada. Primeiro, levar em consideração que o ato de falar também envolve dois aspectos distintos. O primeiro deles, o que falar, e o outro, o como falar. Algumas pessoas são muito boas no o que e outras são muito boas no como. O ideal é ser boa nas duas coisas. Quando a gente pensa no aspecto verbal, que a linguagem verbal envolve o que nós estamos falando? Quanto mais você tem a clareza do seu pensamento, mais a sua fala é organizada. Vocês já devem ter reparado que algumas pessoas falam dando voltas e algumas pessoas falam em linha reta. O que difere? Uma pessoa que fala e repete, dá volta, ela faz isso porque o pensamento dela não está claro. Nós estamos conversando agora ali sobre a importância de saber fazer um pitch, que tenha uma boa argumentação, enfim. Como é que é isso? Como é que é ter o pensamento claro? As coisas são muito óbvias dentro da cabeça da gente, mas elas não são óbvias quando vem para a fala. Por isso, o exercitar a fala é fazer com que você consiga falar de uma forma organizada aquilo que parece óbvio para você, ou que já é óbvio para você. Mas como tornar esse pensamento claro para quem está ouvindo? Agora, a caminho daqui, vinha conversando com o Vinícius sobre o quanto que é difícil muitas vezes você ter uma ideia sobre uma coisa e na hora que você vai falar, você tem a sensação que a outra pessoa não entendeu nada. Ele estava se queixando desse problema. Puxa, mas está tudo aqui na minha cabeça. Esse é o grande desafio para todos nós. Como que nós tornamos uma fala organizada? Levando em consideração um aspecto que eu considero sutil e extremamente poderoso. Primeiro, a organização. Nós precisamos organizar a nossa fala. De que maneira? Sempre levando em consideração com quem eu vou falar. Aquilo que é muito óbvio para nós, não necessariamente é óbvio para o outro. E eu tenho que estabelecer uma relação de começo, meio e fim para que a fala tenha sentido. Percebem que a introdução, o início é que vai ancorar todo o restante da fala? Mas o que a gente vê na prática é uma vontade já de chegar falando e começar pelo meio. Mas se eu começo pelo meio, eu já deixo a pessoa que está para trás ali, que não sabe, sem entender. Mais ou menos assim, imagina que você vai passear lá no Paraná e você vai pegar o trem para fazer uma viagem pela Serra do Mar. Mas você vai pegar já de uma determinada estação e eu vou sair de Curitiba. Nós nos encontramos numa determinada estação. Tudo o que eu tiver visto nesse caminho até a sua estação, você não viu. E não adianta eu querer que você tenha no teu sentimento essa viagem que eu fiz se você não esteve junto. E é isso que nós precisamos pensar quando nós queremos organizar uma fala para alguém. O que essa pessoa sabe a respeito disso? Como que ela interpreta isso que eu digo? O que isso tem a ver com ela? De que forma que isso se conecta com ela? De que forma que isso faz sentido para quem vai ouvir? Esse é o grande desafio e é o que vai fazer com que uma fala comece a se organizar. Eu digo que toda fala tem que ter um fio condutor. O fio condutor é aquela ideia inicial que tem que ser muito bem trabalhada para que a pessoa que está te ouvindo consiga dar sentido a tudo que ela vai ouvir. Porque tem que responder o queco. Quando eu estou falando com você que se veja, em algum momento você falou, não, esse negócio comigo.
já quer me fazer fazer um podcast sobre tal. É isso. O que é que isso tem a ver comigo? A fala tem que criar sentido. Se não fizer sentido, vem uma outra pergunta imediata que é: mas por que eu estou ouvindo isso? É ou não é? Quantas vezes nós recebemos pessoas oferecendo produtos e serviços que você fica pensando, mas aonde que vai dar essa história? O que essa pessoa realmente está querendo com isso? O que eu tenho a ver com isso? Que nós não sejamos essa pessoa que vai fazer o outro perder o tempo e se sentir perdido na informação que está sendo passada. Vocês acham que isso faz sentido na vida de vocês? É difícil começar pelo começo? Não é difícil, mas tem que criar esse hábito de antes de introduzir um assunto mesmo, pensar qual é o fio condutor dessa conversa, por onde essa conversa começa e qual é a melhor forma de fazer isso. Se vocês abrirem um portal de notícias, um UOL, um G1, vocês vão ver que os jornalistas, eles já há décadas trabalham com uma coisa muito fácil, quer dizer, não é fácil, aquela primeira frase que a gente vê lá, colorido, lá o título da matéria, a manchete da matéria, é geralmente a frase mais difícil. Depois nós abrimos o assunto e entendemos o assunto nos detalhes, mas a informação já foi passada lá na frente. Eu desafio aqui vocês a estruturarem uma apresentação daquilo que vocês fazem, contando, imaginando esse com quem eu vou falar. Imagina, eu vou contar para a Cida o que eu faço, mas eu vou contar como que eu faço isso. Então, a Cida que não sabe nada da auditoria, como que eu explico para ela como é que é uma auditoria? Cida que não entende nada de nuvem, só paga lá. O que é esse negócio? Como que é? E vai exercitando. Não faça isso só na hora que você está na frente de um cliente já. Você tem que ouvir o teu argumento, falar, nossa, isso está horrível, isso não convence ninguém. Grava de novo e faz de novo, e vai dizendo, olha, se eu falar de um outro jeito, fica mais fácil. A minha convivência com os repórteres é de um grande aprendizado na minha vida. Tem um repórter já há muitos anos na TV, hoje ele apresenta um telejornal, mas era muito interessante porque quando ele chegava da rua e ele ia escrever o texto dele da reportagem, ele parava na portaria e batia um papo com o porteiro e falava, seu João, o que o senhor acha dessa ideia? O senhor entende isso? Ele tinha preocupação de, antes de começar a escrever o texto, ele fundamentar nesse com quem. Então ele parava ali e ele ficava bastante tempo concentrado na primeira frase. É a mesma coisa na nossa vida, na nossa argumentação diária. Qual é a nossa primeira frase? Esse é o ponto. Nós não podemos perder essa conexão. A partir do momento que você sabe com quem você vai falar, uma outra pergunta muito interessante, que também parece óbvia, é você perguntar, por que eu vou falar? Por quê? Qual a razão? E esse porquê não é uma coisa tão óbvia assim. Qual a razão dessa pessoa precisar ouvir sobre isso? O que está envolvido nisso? Tira desse simples demais e entenda, porque a partir daí o que falar se torna muito mais precioso. Quando você estabelece esse fio condutor de maneira organizada. O como falar, ele já vai envolver outras estruturas, como nós falamos, e é interessante você se perguntar, sua voz é agradável aos ouvintes? Faça essa pergunta. Não sei, nunca perguntei, mas faça essa pergunta para algumas pessoas. Você pronuncia as palavras com clareza? A velocidade da sua fala é boa? Se tem uma coisa que eu ouço a minha vida inteira, é a ideia de que, olha, eu penso muito rápido, por isso eu falo muito rápido. Nada disso, não tem que ser assim. Você tem que saber que para o outro ouvir, eu tenho que dar a velocidade que seja interessante para que a pessoa acompanhe o raciocínio. O pensamento, ele é mais ligeirinho mesmo, mas o falar precisa ser articulado. E a nossa preocupação, como eu disse, é sempre querer ser bem compreendido.
E em cima disso, entra a sensação de bem-estar que nós temos que gerar ao longo da comunicação. O quarto segredo, digamos assim, passa a ser o agir de forma correta. E esse agir envolve uma série de cuidados que nós podemos ter ao longo do nosso dia a dia que se reflitam numa boa comunicação. Então veja, uma série de procedimentos que nos levam a um cuidado com a comunicação. E a minha sugestão é começar a agir com pequenos gestos que sejam também estabelecidos como hábitos. O primeiro deles, a leitura. Alguém aqui tem o hábito da leitura? Levanta a mão aí, quero ver. A leitura, ela vai te dar a possibilidade de trabalhar clareza, trabalhar a articulação do pensamento de uma forma a usar um repertório mais rico. Ter o hábito de ler, ter o hábito de falar sobre o que você leu. Então, um bom exercício é todos os dias você pegar notícias, ou mesmo o livro que você está lendo, leu uma página e diz, bom, acabei de ler que blá, 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 e fala isso com fluência, sem tentando desenvolver um movimento contínuo de fala para que a fala fique bonita. Um aspecto importante é que a fala, a ação tem que ser com desenvoltura. Eu não posso falar, e a leitura nos dá muito essa possibilidade de usarmos palavras que estão armazenadas no nosso dicionário interno. Então esse repertório, só mesmo com o hábito da leitura é que você tende a desenvolvê-lo. Cada empresa acaba formatando um modelo de comunicação e vamos combinar que, de modo geral, são bem limitados, é ou não é? Então são jargões que vão sendo usados, são códigos. Outro dia eu estava conversando com alguém lá do governo do Paraná, ele falando, meu Deus do céu, é só sigla. A sociedade não entende nada disso, não entende mesmo. Então, você já foi lá no XYZ tirar não sei o quê, já foi lá no... Não tem. Quer dizer, então, essa linguagem, ela é uma linguagem burocrática. O quanto que nós podemos simplificar e tornar a nossa fala clara para qualquer pessoa. Mas para isso tem que ter uma versatilidade no nosso repertório, ou seja, usar de uma maneira simples aquilo que nos é bastante complexo e automático também. Outro hábito é ter a relação com as pessoas como uma prioridade, ou seja, você precisa se comunicar, nós temos que levar em consideração que a linguagem corporal, ela fala muitas vezes muito mais alto do que a própria voz. E ter consciência da própria linguagem corporal. Por isso que se filmar e tal é interessante. Quando nós temos essa percepção de como que nós nos relacionamos com o nosso meio. Nós somos mais fechados, nós somos mais abertos. A nossa expressão facial, ela é mais convidativa, ela é mais fechada, ela atrai ou distrai ou repele. Isso é importante.